E aí galera, beleza? Firme e forte, forte abraço. Galera, o que que acontece com o mundo? O que que tem de errado no mundo? Absolutamente nada. Esse tempo, né, da qual a gente vive hoje, já é um tempo previsto pelas religiões, né, pela ciência, pela própria filosofia. Então a gente só vive o tempo previsto por pessoas aí no passado, né? Eh, Como por exemplo no campo da filosofia, Dostoiévski, e outros aí, né? Até dentro do campo da religião, se você for ver contextos bíblicos, apocalípticos, né? Tem essa questão, é muito de forma simbólica e figurada, e, eh, e isso acontece de fato. E também tem a questão dentro de qualquer outra literatura passada aí, já vem fazendo uma premeditação do que o nosso tempo seria, né? Um tempo tecnológico, um tempo globalizado, né? Um tempo favorável para o neoliberalismo. Então, hoje as coisas são tudo muito naturais, né? As coisas, o ser humano ele tende a não encarar as coisas complexas e quer sempre a facilidade e o conforto. Então, sendo assim, não tem nada de errado no mundo, né? Não tem nada de errado com as pessoas aí, entre aspas, né? Você pode ver que tem a cultuação, a tem a teoria, né, a implantação do medo, né, da insegurança, tem o culto ao liberalismo, né, em todos os aspectos, o culto à violência, o culto às guerras, né. O ser humano adora isso porque é uma questão prazerosa, é como nos filmes, né, quando você assiste um filme de ação, por exemplo, ou algum filme que está relacionado a alguma coisa apocalíptica, né? Ou quando você vê algumas tramas acontecendo em trechos televisivos novelísticos, em programas e essa coisa toda, é basicamente isso que acontece. Então, a sociedade ela vem sendo programada já de uns tempos, né, a conviver com essa realidade. Quando você assiste e absorve certos tipos de conteúdo, eu acredito que os meios televisivos ainda são bastante fortes, né, embora tenha a internet hoje, tem as redes sociais, mas ainda assim a TV continua sendo a TV e o rádio continuam sendo, né, programações, né. É só você prestar atenção no nome, programação. Uma grade de programação nada mais do que está fazendo é programar o seu cérebro, a sua mente, a poder, eh compreender e principalmente conviver com certos tipos de realidade. Quanto à questão, por exemplo, ah, da escassez, né, quanto à questão da violência, né, quanto à questão do amor, do romance, né. É isso basicamente, porque, essa arte, né, de poder transfigurar, né, as ações das pessoas e passar, por meios de comunicação, é uma coisa que consegue atingir mais quase que 100% da massa, enquanto que, por exemplo, a leitura de um livro atinge aí 5%. Se você fizer uma pesquisa no Brasil, eu não sei, mas eu já vi algo relativo, é que tem hora eu não consigo lembrar todas as coisas da qual eu investigo, pesquiso e etc e tal, mas é esse tal aí, essa porcaria desse IBGE aí, por exemplo, né? Geralmente, como que a vida padrão das pessoas?
trabalhar 8 horas por dia, né, então, elas não têm muito tempo, né, para interagir com esse tipo de coisa. Então é muito mais fácil, né, isso já vem de algum tempo ali, né, desde a época aí da eletricidade, né, vem vindo vagarosamente, né, a industrialização, né, e agora a era tecnológica. Então é muito mais fácil você chegar, pegar uma coisa audiovisual, visual áudio, e poder interagir com isso no momento distrativo, né, entrar em transe, né, esquecer seus problemas, esquecer isso, cara, é mais nocivo para a sociedade do que propriamente qualquer outro tipo de droga ou álcool, né, porque é lógico que isso lá tem suas as suas, tem suas influências, mas, essa coisa do transe, né, da influência, comunicativa, ela é muito sutil que aparentemente ela não apresenta, muitos perigos. Eu vou te dar um exemplo, né, por exemplo, da pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar em 90 era uma, em 2000 e cacetada era outra, hoje na atualidade já é outra. Então assim, a de 90, se você pegar, você pesquisa aí, pirâmide alimentar aí, da década de 90, né, através aí da ciência, né, dos nutricionistas, né, e a medicina, essa porra toda aí. Se você pegar, por exemplo, foi uma fase, né, que de lá para cá, aonde as pessoas deixaram de ser pessoas, vamos que mais ativas e passaram a ser pessoas mais passivas. Por isso hoje você tem uma taxa muito grande de pessoas doentes relacionada à alimentação, por exemplo, né. No que diz respeito, por exemplo, a diabetes, ao colesterol, né, a compulsão por determinados tipos de comida, foods, né, essas porcaria. Às vezes eu gosto de comer, tá, galera, mas é às vezes, né, não é direto não. Eu gosto de comprar lá uns pãozinho, maionese, um hambúrguerzinho, né, aquele hambúrguer sojadão mesmo, assim, que você frita ele, né, passa ele ali na frigideira ali, ele a gordura que ele solta fica até preta. Honk, honk. Então é isso, né. Então você pega essa questão, por exemplo, e foi uma época que a comunicação estava em alta, né, principalmente a comunicação através do meio do rádio e principalmente do meio televisivo. Então qualquer coisa que a TV ou o rádio falasse, as pessoas acreditavam, né. Então aí num percurso aí de 3 décadas aí, se aumentou, drasticamente o número de pessoas doentes relacionadas à alimentação. A O número através do sensacionalismo, por exemplo, porque a acultuação à violência, a acultuação à trama, né, novelística, né, a aceitação da traição, da liberação sexual no todo, né, essas contraversões, né, elas aconteceram, assim, de forma muito rápida, né, muito objetiva, né, muito implantada ali. Então qualquer coisa, né, que, assim, quem educou os filhos, né, dessas pessoas dessa época, por exemplo, não foram os seus pais, por mais bons, né, que eles poderiam ser ou pareciam ser, não foram eles que educaram, né, foi o Estado, né, através de uma escola totalmente liberal, né, um MEC, que é um lixo, né, não serve pra porra nenhuma, e também os meios televisivos, né, até o desenhinho mais charmoso, né, o desenhinho mais inocente que, se tinha na época aí, década de 90 pra cá, por exemplo, era era uma coisa muito subliminar, né, é uma coisa que, por exemplo, a religião bate muito nessa tese contra as questões subliminar, né. Então vem, né, através da música também,
mas eu penso que um dos principais inimigos aí, entre aspas, foi a TV. Então, ao mesmo modo que você dá o bife, né, você dá o osso, né. Geralmente a nossa vida consiste nisso, né, existe essa falácia de que primeiro se come o osso para depois comer o bife, mas aí primeiramente deram o bife, né, para para em seguida dar o osso, né. Você pode ver hoje a a a nossas grades de programação extremamente repetitivas, né, coisas já que vimos no passado, então aquilo já nem chama tanto nossa atenção, né, muita coisa hoje já não chama nossa atenção, muita coisa hoje já não pra gente é visto como uma normalidade, porque isso já vem sendo, né, implantado, através de uma espécie, né, de programação, né, programação mental, né. Eh então se cultua, né, o medo, o neoliberalismo, né, eh, isso é muito interessante para certos grupos, né, enquanto que a grande boa parte da humanidade, da população, vou falar assim, você pode pensar em mundialmente, mas eu vou falar aqui mais, continentalmente aqui, Brasil, né, o Brasil praticamente aí é um continente. Então você pode ver que, a boa parte aí, mais de 90% da população, ela vive numa escassez, né, psicológica muito forte, né. Ainda tem acesso a muitas coisas, se você for comparar aí, é uma porcentagem mínima que está na escassez das escassez. Mas geralmente o meio ali, o meio termo ali, tá numa escassez tão profunda, cara, que o medo, né, a não passa a ser um medo da morte, né. A morte seria um alívio, né. Passa a ser um medo da própria vida, né. O que comer, o que vestir, né. Como meus filhos serão criados, né, será que a minha esposa vai me amar até o fim de minha vida? Será que vamos envelhecer juntos, né? Eu fiz uma postagem aí referente aos casamentos aí prevista aí pelo é uma frase, é um pequeno texto, né, do livro do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Depois se vocês puderem dar uma olhada, na verdade eu não sei, eu já fiz essa postagem e esse vídeo vai demorar um pouco para chegar até vocês, então eu tô confundindo aqui, vocês me desculpem. Mas basicamente é isso, galera, né, não tem nada de errado com o mundo, né. O mundo é mundo desde quando é mundo. Não estamos aqui para fazer, o que somente nossas vontades, somente o que queremos fazer através de uma liberdade, programada, de uma, verdade completamente dissoluta, né, promíscua. Então, você pode ver que hoje as questões psicológicas, neurológicas, né, não se tem problema de saúde somente relacionado à alimentação, como eu falei, mas hoje se tem um problema psicológico, né, psicoemocional, né, muito grande, né, cara. É um vazio existencial, é um buraco que deixou dentro da sociedade, né, porque as coisas aconteceram muito rápido, muito depressa. O ser humano, ele não tem habilidade e capacidade para lidar com essas coisas muito rápido, porque demorou muitos anos, né, por exemplo, para ter determinadas artes, como por exemplo a questão da literatura. De repente já veio o cinema, do cinema já veio outras programações televisivas, né, como novelas e programações de entretenimento, né, e o entretenimento é uma espécie de manipulação, né, enquanto você entretém, ali você entra num estado de transe, né, esquece seus problemas, mas como diz um preceito hermético, nada está parado, né. Os fatos eles sempre vão acontecer, né, tudo tudo se move, né, tudo
está em andamento. A única coisa que parou de funcionar ali foi a sua capacidade racional, de pensar, né, foi sua capacidade racional de gerir problemas e poder resolvê-los ou não também, né, de simplesmente se abster deles também. É uma forma estratégica de você não estressar muito nessa realidade, avassaladora e competitiva. Agora, o que fazer diante de tudo isso? Uma das técnicas seria o Sigmund Freud, não sei se foi Sigmund Freud mesmo, posso estar equivocado aqui, mas uma das estratégias é o isolamento voluntário. O isolamento aí que eu digo é você reduzir o menor número, né, de pessoas à sua volta, socialmente falando, né. Às vezes você pode fazer alguma coisa, né, tomar um vinho para relaxar, né, dar uma curtida, mas às vezes, né, assim como às vezes também você pode comer algum outro tipo de porcaria iFood, né, como às vezes também você pode ver algum tipo de porcaria, algum tipo de conteúdo lixo, mas nem sempre é necessário uma desintoxicação mental dessa programação que está vindo aí há décadas, né, passando de geração em geração, tornando as pessoas repetitivas, até mesmo os seus pensamentos e nas suas emoções, o famoso coletivismo. Coletivismo é meu ovo. Honk, honk. Então são estratégias, né, o isolamento primeiramente, o contato com você mesmo, né, não é um isolamento depressivo, nem tristonho, um isolamento de alegria, e de contentamento, né, da qual onde você vai passar a observar mais a si mesmo, a autoobservação, do que é lógico que você consegue, a partir disso, observar também o que está do lado de fora, mas o que está do lado de fora nem vai te impressionar mais tanto assim. O que vai te impressionar mais são as questões da qual quando você passa a conhecer, você, né, e passa a saber que você passou a maior parte da sua vida não sendo você. Você pode, se você acha que eu tive falando alguma bobeira nesse vídeo, para meditar ou refletir uma reflexão profunda aí, tenta lembrar aí, de 10 anos, vamos aí, de uma semana atrás aí, uma semana atrás. O que que você consegue lembrar? Simplesmente tópicos daqueles da qual você te chamou mais atenção ali, foram mais provenientes, né, foram mais chamativos, vamos dizer assim, você só vai lembrar desses pontos. E se você for pegar o contexto da vida passada toda, geralmente você vai lembrar, você quer esquecer, mas é um que está mais entranhado na nossa mentalidade, seria as questões traumáticas, né? Isso é uma verdade. Embora a gente empurre a sujeira para debaixo do tapete, tenta correr disso, mas não tem como, isso está com a gente. Fato é que necessário é resolver. Mas de que forma? Primeiro você tem que descobrir que tem um trauma, um problema. Como? Mentalização, né? Reflexão, meditação. Então, através disso, de forma individual, você consegue sair o máximo da Matrix, né? Da programação, do transe, do estado de letargia, né? Do estado de inconsciência. Então, basicamente é isso, galera. Não se assustem, né, com o admirável mundo novo. O mundo hoje é esse, ele é programado para viver dessa forma. Lembre-se, Matrix, ele é um mundo já previsto tanto pelas questões religiosas, pelas questões políticas, pelas questões sociológicas, pelas questões filosóficas, enfim, né? Todo o espectro aí, né, intelectual, né? Os intelectuais, né, já previram, né, essa questão. Só que como que eles fazem isso? Através do mentalismo, através da intelectualidade, né? Porque intelectualidade não é você saber sobre os filósofos, sobre a mitologia, sobre isso. Tem a ver com isso, mas intelecto é você interagir consigo mesmo, né, com a sua capacidade de pensar, né? Intelectualidade é a capacidade de você
trabalhar a sua própria inteligência. Então os intelectuais, né, desses tempos aí passados aí, até que recente também, né, tem milenares aí, mas tem recentes também, já previram isso. Então, se você for buscar em literatura, se você for buscar até na Bíblia mesmo, isso aí tem, né. Se você for buscar em outras literaturas também tem, né, esse tempo previsto, que é o admirável mundo novo, né. É um mundo aonde o prazer das pessoas é ver a escassez de outras. Isso é inconsciente. Isso é uma grande verdade, isso é inconsciente, porque veja bem, para um grupo seleto e um grupo pequeno de pessoas se darem bem na vida, muitas outras têm que se fuderem, né. Essa é uma matemática, é uma lógica, olha bem para essa realidade e você vai perceber disso. Caso você não queira participar desse jogo, se inscreva no canal, dê seu like, comente, compartilhe, né, o vídeo, e a gente vai trocando umas ideias para a gente poder se desintoxicar dessas questões. No mais, deixo um forte abraço e tamo junto.